pessoal, mais uma vez dando continuidade aos nossos trabalhos, às nossas entrevistas, e aqui agora estamos com o nosso amigo Getúlio, professor, quase advogado, porque já tem praticamente duas faculdades nas costas, né? Uma de advocacia e outra de história, mas o que ele leva para frente é realmente a de história, porque como historiador, como filósofo, como crítico, esse nosso amigo aqui domina muito bem a leitura quando é relacionado a fatos históricos de um local, de uma cidade, de um país, do próprio mundo, do nosso próprio planeta. Mas nós vamos focar aqui a história de Januária. Januária, sim, essa cidade que atualmente o turismo está sendo muito bem impulsionado pelas nossas forças políticas e pelo pessoal envolvido com todo tipo de cultura. E eu quero aqui nesse primeiro momento agradecer a toda essa galera, tanto o prefeito como esse pessoal engajado, todos esses movimentos culturais. Januária precisa respirar novamente. E lembrando que Januária é uma das cidades mais antigas do circuito Velho Chico, né? E lembrando também que o nome de Januária foi citado até na obra do Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas. Detalhe, hein, galera? Hein, galera? Januária praticamente tem a melhor cachaça do Brasil, porque a turma do Globo Rural esteve aqui e identificou através do Embrapa que a nossa bactéria ela é diferenciada. Então, um ponto altíssimo para nós, né? E lembrando, as nossas praias estão aí para visitação, estamos esperando vocês. E nesse momento, vamos dar o pontapé da nossa entrevista com o nosso grande convidado de hoje, o Getúlio Júnior, Getúlio Barbosa Júnior, né? E iremos começar com a seguinte pergunta: quais povos originários habitavam a região de Januária antes da chegada dos colonizadores e como era a relação deles com o Rio São Francisco? Opa, então vamos lá, boa tarde, boa noite, bom dia. Interessante esse papel aqui que o Luiz está exercendo, dessa coisa, né, de convidar pessoas para uma entrevista informal. Mas vamos lá, ao que interessa. Aqui tínhamos indígenas, tínhamos escravos, tínhamos pessoas, né, ribeirinhas, pessoas comuns, que foram, né, com a relação muito profunda com o rio, foram criando os laços, né, as primeiras comunidades, os primeiros povoados, assim como no Nilo, aqui também, mas não na mesma proporção, mas só para vocês entenderem, essa relação profunda com o rio São Francisco. E no decorrer da entrevista nós vamos pormenorizar essa relação, mas deixando claro, indígenas e africanos e pessoas ribeirinhas, né, essas pessoas comuns. Como e em que contexto histórico se deu a fundação de Januária? O que motivou o surgimento do povoado naquele ponto específico? Bom, a história de Januária remete ao final do século XVII, ou seja, ela é mais antiga do que Minas Gerais. Ela é aquele período de transição na historiografia brasileira oficial, onde o Brasil sai do litoral e começa a adentrar o sertão. Os Gerais, a terra de ninguém. Só que aqui tem uma particularidade, esses Gerais, é um outro motivo, tá? Os Gerais será por um outro motivo. Mas vamos lá, então ela nasce nesse contexto do Bandeirantes, que vai, né, em busca da entradas e bandeiras, né? Procura de ouro, procura de mão de obra e conhecer o sertão. Haja vista que o europeu está vindo do Peru, né, atual Colômbia, ali pela selva da Amazônia, descendo. E o português já começa a se preocupar com a questão territorial. Porque ele percebeu, e a Rede Globo mostrou uma vez uma minissérie fantástica, a muralha. Ou seja, a Mata Atlântica naquela época era como se fosse uma muralha ali, o litoral paulista, o litoral capixaba e o litoral carioca. E o português ele percebeu que depois da muralha ainda tinha muita coisa. É aí que entra o contexto histórico de Januária, o sertão. Qual foi o papel do Rio São Francisco no desenvolvimento econômico, social e cultural
da cidade ao longo dos séculos? Eu costumo dizer que o Rio São Francisco ele foi a integração e a desintegração, a união e a desunião, ou seja, tudo gira em torno do rio. Como nós sabemos, essa região geograficamente falando, ela é árida, poucas chuvas, então se faz necessário o rio, e aí ele vai ser cobiça, né? Quem detém o rio detém o poder, manipula a água da forma que quer. Então, ao mesmo tempo que ele integra, ele também desune. Mas é interessante essa questão do Rio São Francisco, e depois, se Luiz permitir, lá na frente, não agora, nós deixar só esse tópico à parte, que é muito interessante isso aí. Mas por enquanto, ele integra e desintegra, e ao longo da entrevista nós vamos pormenorizar essa parte também. De que forma a chegada dos bandeirantes influenciou a ocupação da região e a formação da identidade local? Bom, aqui teve uma particularidade, né? Na historiografia oficial brasileira vem falando da questão do bandeirantes, da questão da ocupação, da questão da escravizar os índios, do massacre, e aqui se deu uma particularidade. Tanto os indígenas quanto os, vamos colocar nos dias de hoje, que está muito em voga, os quilombos, mas quilombo aqui tem uma outra conotação, tá? Que também com o tempo depois eu vou explicar pormenorizado. Os quilombos aqui existentes e a questão dos ribeirinhos. Então houve no primeiro momento uma expulsão desse pessoal, por isso que o rio, ele, ao mesmo tempo que ele integra, ele separa. Temos que estar atento a isso. Então houve isso. E aí, o Chacriabás, aí onde é Missões, eles são remanescentes dessa violência. Eles foram aldeados naquela região. Tudo isso aqui era deles, tudo. Até chegar onde é o atual Distrito Federal, que eles faziam o encontro com os Tapajós que estavam vindo de Mato Grosso, de Goiás. Eles eram tudo, entre aspas, parentes. E justamente essa integração do São Francisco fez com que eles se separassem. E essa relação, nesse primeiro momento, um pouco violenta, mas depois isso muda com o cenário lá na frente. Quais atividades econômicas foram mais importantes para o crescimento de Januária nos períodos colonial e imperial? Eu creio que o que predominou aqui foi a questão da pecuária. É só nós olharmos ali Coração de Jesus, Janaúba, essas vaquejadas não são à toa, tá? Isso é histórico, essa questão desse gado. E esse gado veio da onde, Luiz? Do Piauí. É dali, os sertões de dentro. Então o português, né, que choca com o espanhol que está vindo da Amazonas, em busca desse mesmo gado, que até então era selvagem, e aí o português vê o potencial, então, e aí Piauí e Teresina em particular, por isso que Teresina é uma das capitais que não está no litoral, está dentro, por causa disso, e esse acaba criando um corredor. Então por isso essa questão da carne de sol é muito comum, devido à temperatura altíssima. Então o português optou por salgar a carne e secar ela no sol, daí a carne de sol, com o que ele encontrou aqui, perene, mandioca, abóbora e o piqui. Essa é a alimentação. E essa é a economia, essa carne de gado, a questão do piqui, o extrativismo, propriamente dito, que é esses projetos que nós conhecemos, e essa questão alternativa, de novo, perene da mandioca, que é a questão da farinha, junto com o feijão de arranque, dando início ao tropeiro. E tem um fato interessante, como você está praticamente falando de coisas que a gente consome, né, para se alimentar, tem aquela pequena história do pão de queijo, metade norte de Minas,
metade sul de Minas. Como seria essa historinha? A questão do leite, bem lembrado, Luiz. Aqui se concentrou muito o gado de corte, a carne propriamente dita, mas teve a vaca, só que era pequena, só mesmo para isso, igual o Luiz acabou de falar, a questão do leite. Por isso, essa questão do biscoito, do próprio pão de queijo, da massa, né? Popularmente conhecida as massas, vem dessa criação do gado leiteiro, que até hoje é muito famosa, Januário é muito famoso por essas massas e tal, por causa disso, essa relação. Tinha a questão da carne, né? De corte, por comércio intenso, Bahia, aqui, Rio de Janeiro, e tinha o leite também, né? Para essa questão de novo, os ribeirinhos, ou seja, e aí implicitamente a história das mulheres, né? As doceiras, as fabricantes desses salgados, esses quitutes maravilhosos, que implicitamente a história das mulheres. Se nós analisarmos nesse viés da história nova, isso fica muito claro. Boa pergunta, Luiz. Gostei dessa complementação. Você poderia dizer agora o nome de um personagem histórico que marque a história de Januária? Eu creio que o Bandeirantes, né, já que nós estávamos falando do Bandeirantes, o Januário Cardoso, filho de Matias Cardoso. Daí a ideia, né, das origens do nome, né? Mas por que esse Bandeirante é tão famoso? Porque ele, chegando aqui, né, como é de costume, a pessoa chega e acaba gostando da região. E ele também idem. E acabou, né, se apaixonando por uma mulher por nome de Maria da Cruz, também fazendeira da época, juntou o útil ao agradável, os interesses, e esse casal, pelos feitos do Januário Cardoso, recebeu diretamente do rei de Portugal, Dom João III, uma porção de terra chamada Sesmaria, que vai, onde é hoje, vamos colocar aqui, Itacarambi, até Mariana, gente, a extensão de terra. Né? Então, para vocês perceberem o feito desse bandeirante, e aí por isso a figura importante, ele que veio colonizar aqui, ele que abre esse sertão dessa região, né? Então, o feito que ele fez, o rei então presenteou à altura, e com esse dote, ele acaba casando com Maria da Cruz, e aí nasce essa história riquíssima de Januário, Maria da Cruz e o próprio Januário Cardoso. Bastante interessante, né? Muito interessante. Como as manifestações culturais, religiosas e populares refletem a história e a diversidade do povo januarense? Eu creio que não precisa nem falar, está aqui na região do Brejo, a Igreja do Rosário, ou seja, o catolicismo muito forte, a Cavalhada e a Igreja Católica. Não só isso, a questão também dessa religiosidade, que nós temos que separar a religião, essa coisa institucionalizada, hierarquizada, com a religiosidade. O que as pessoas acreditam. E se faz necessário, nesse momento, esse que nós estamos tocando no surgimento, a questão da religiosidade. Daí as carrancas, né, que é essa coisa mais da proteção divina, da expulsão, do mito em torno do Rio São Francisco, dos animais assim, dos animais assados. E aí então tudo isso nós chamamos de religiosidade, que vai na manifestação cultural. Desde do resgate brilhantemente da Cavalhada, mas também tem a questão recentemente também, Luiz, Pastorinhas e isso, e do Rio São Francisco, o Encontro das Águas, que retoma tudo isso agora com força máxima, nessa virada de século aí, finalzinho dos anos 2000. E então, toda essa questão, né, da religiosidade, e não só isso, e depois também Januária, como sempre, entra em sintonia e começa a ficar forte a questão da Ubanda, né, matrizes africanas, lembra dos quilombolas citados anteriormente? O catolicismo, e agora ganhando força a questão neopentecostal, né? o evangélico. Então Januária é muito rica também nessa questão, inclusive Luiz e eu, nós temos uma opinião sobre Januária nessa pegada turística, criar o circuito da religião, né? Dos encontros dos povos religiosos, seria interessante para explorar
né, o turismo também, ou seja, o turismo religioso. Seria uma fonte a mais de recursos. Sim, de recursos. Recursos financeiros para a cidade. Exatamente, porque vai precisar de hotéis, as pessoas irão, né, que vai ser uma semana. Eu e o Luiz discutimos sobre isso, vai ser uma semana no mínimo. Enfim, o comércio, porque vão consumir, os restaurantes irão ganhar, os bares irão ganhar, enfim. É um caso a se pensar e fica aí a dica para os nossos líderes políticos. E Januário se torna uma cidade sui generis, né? Sim, tem encontro de motoqueiros, isso, pessoas que gostam de rock, e tem encontro de pessoas religiosas. Exatamente. Cidade completamente sui generis, né? E também a questão mais na pegada acadêmica, né? Afinal de contas nós temos duas faculdades, né? Uma pública e particular. O Vale do Peruaçu está aí para comprovar. Exatamente, Luiz, exatamente. É isso aí. É outro caso a se pensar. Olha as potencialidades de Januário nós estamos levantando nessa entrevista. Olha aí, fica a reflexão para os líderes políticos. Quais desafios sociais e urbanos Januário enfrentou ao longo de sua história e como eles se refletem na cidade atual? Eu creio que historicamente, Luiz, esse primeiro contato dos bandeirantes com os povos ribeirinhos, com os quilombos e com os indígenas, a questão do isolamento. Acabei de dizer que os Chacriabás foram aldeados na região de Poções. Essas extensões de terra, essas grandes fazendas que nós temos aqui, onde não é bem isso, é só para vocês entenderem, tá? Uma relação meio que servil, que muitos historiadores confundem como feudalismo. Não é feudalismo, é uma relação servil. Por que eu estou falando que não é feudalismo, mas uma relação servil? É porque a partir do final do século XVII, início do XVIII, aqui nasce uma peculiaridade já antevendo o que ia acontecer no país, a questão do colonialismo. E isso, de certa forma, afetou muito a mentalidade e o imaginário dos ribeirinhos. No sentido de, eu não vou fazer nada porque não tem nada para fazer. No sentido de ficar esperando a ajuda, seja da política, seja da fé, seja do que for. E isso foi nefasto para a região, que agora, graças a essa novos líderes políticos, está despertando no povo a autoestima. A ideia inicial, que a história é um processo, de eu ir buscar o que é meu por direito. Ou seja, está quebrando essa coisa de servir do cliente, de ficar esperando pelo político. E o que há por trás disso tudo? A antiga dominação para a libertação. A prova está aí. Essas duas redes atacadistas. Então o povo já tem opção. É uma coisa pequena, gente, é pequeno, mas o processo histórico vai mostrar o quê? Que é o começo, historicamente falando, dessa abertura. Ou seja, nós estamos querendo dizer, Luiz e eu, que Januário está se abrindo para a globalização. Já começa a aparecer os grandes investidores, a infraestrutura vai ter que ser mudada, a cidade revitalizada, reurbanizada. E a gente percebe nisso tudo aí, Getúlio, talvez algumas pessoas vão achar que a gente está sendo um pouco agressivo, é que seria mais correto se a praia fosse gerenciada por uma empresa privada. E não é vendo a situação contrária de quem trabalha lá, não. É vendo exatamente a situação de quem trabalha lá. Eles terão pessoas que darão para eles, os que já trabalham lá nas barracas, uma estrutura muito melhor. E também recentemente, né, Luiz, ficamos até assim incrédulos de uma pessoa de dizer o quão é caro essas barracas, o quão é caro manter essa infraestrutura da praia. E aí a iniciativa privada entraria nesse sentido, de terceirizar ou franquear, aí vai depender da forma. Ou seja, fica a sugestão aí para o poder público, não só de licitar, mas de entregar, entre aspas, para a iniciativa privada para potencializar isso aqui. Porque daí a estrutura do turismo, a divulgação, quem quer trabalhar vai ter o seu espaço de forma justa, não essa coisa que nós ficamos sabendo aí absurda, que sai da realidade, e não, eu vou continuar.
E nós estamos falando aí, dependendo da forma como trabalhar a iniciativa privada, estender de 100 dias para 200 dias de praia. Porque, gente, encaixa, outubro, novembro, já vem o verão, encaixa. Aí é só questão de reajuste e de vontade política para prolongar, né, o turismo no sentido, a praia começa no mês de julho e vai até o carnaval. Já pensou que maravilha? É questão a se pensar. Historicamente, Januária é de integrar, é de aglutinar, é receptiva. Fica a dica, né, Luiz? Exatamente, muito bem lembrado, muito bem explanado. E agora eu te pergunto para finalizar, e todo esse andamento cronológico que a gente tentou assambarcar, como ele se traduz na nova geração? Nessa nova geração que vai tomar conta de tudo isso aqui que estamos nós deixando para eles? Eu creio que essa questão do turismo, né? Eu vejo com bons olhos o turismo. Eu até me arrisco a dizer, e posso me enganar, mas eu não quero me enganar, que Januário, assim como a Espanha, a renda principal será o turismo, né? Porque a Espanha não é só a pegada da capital Madrid. Tem aquela região lá muito disputada, a Grande Barcelona, que é a região basca, que é a porção aonde Roma não conseguiu penetrar, a coisa do basco, né? Onde os romanos foram derrotados, e explora isso, né? Principalmente nós daqui saímos, né? E chegamos na Europa e vemos tudo, né? A presença romana na Alemanha, a presença romana na Inglaterra, papapá. Mas naquela região da Espanha não teve. Não teve, né? E explicando a rivalidade Madrid e Barcelona, né? De time de futebol, só para dar um alento. E por que não Januária? Rivalizar, entre aspas, com o Rio de Janeiro. Pode ser uma pretensão nossa, né, Luiz? Mas com o litoral nordestino, por que não? Eu acredito que sim. Potencial tem. Porque o nosso nível cultural é muito alto. Exato. E lembrando, galera, temos o segundo maior pântano do mundo. O primeiro é o Pantanal. O segundo é o nosso aqui, do Rio Pandeiros. O terceiro, os Everglades, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Então, assim, fica a dica. Dirigentes políticos, fica a dica. Investir maciçamente no turismo via iniciativa privada para não onerar o Estado, tá? Nós não somos aqui destruidor disso, destruidor daquilo. Não. Nós somos defensor do Estado, sim, mas o Estado, na nossa visão, ele tem que ficar responsável por uma única parte e deixar a iniciativa privada tomar conta. Agora, se vão entender que nós somos isso, aquilo outro, aí também é de cada um. Mas hoje eu penso que o Estado, ele pode delegar muita coisa e isso faz avançar. Está aí a Inglaterra, que não me deixa mentir sozinho. Então era isso, pessoal. Queria agradecer a todos vocês que vão perder um certo tempinho da vida de vocês para nos assistir, né, para ter uma noção melhor do que é esse tão famoso município chamado Januária, que um dia já foi o maior município territorial de Minas, mas como dividiu entre 3 cidades, perdeu o tamanho. Mas quero agradecer de coração para aqueles que vão perder algum tempo da sua vida nos assistindo. Aos créditos. Isso aí, Luiz, bem lembrado, o tempo, né? Nós só temos a agradecer o tempo. Por nós ficaríamos horas a fio aqui, mas o tempo, e hoje nós sabemos que o grande valor hoje é o tempo, porque esse não se recupera. Então, mais uma vez, gratidão. Fica a reflexão. Num outro momento a gente pode, né, com o maior prazer, aprofundar ainda mais essa riqueza dessa história, né? E, igual o Luiz falou, Januária, a princesinha, né? Era isso, pessoal. Gratidão a todos. Obrigado.